Isso daí a gente pode analisar que na vida pessoal de cada um de nós, isso acontece muito. 65% da população do mundo são aquelas pessoas que não passam de figurantes. O que são esses figurantes? Eles não fizeram nada mais do que isso, eles simplesmente passaram pela vida e eles foram figurantes, igualzinho acontece numa novela. O segundo grupo, tão grande quanto o primeiro, mas 38, 39%, faz a mesma coisa que o primeiro grupo. Só que tem um detalhe, esse pessoal, eu chamo eles dos agitadores, porque é aquele pessoal que vem, agita, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, não sei o quê. Só que na hora de acontecer as coisas, então tem alguém que vai seguir, que são os figurantes, uma parte desses agitadores segue, e o cara que agitou, ele vai estar do lado do cara que é o realizador, né? Aí o cara que vai fazer acontecer, ele mete a cara e se joga para fazer acontecer a coisa. O agitador, o que ele fez? Ele deu um passo retardado, um passo depois do cara. Porque se der certo aquilo que o cara fez, ele pula do lado do cara e ele fala, tá vendo, eu falei que dava certo e tal. Mas se der errado, ele vai ficar lá atrás e vai falar, pô, eu vi você tão entusiasmado com o que você estava querendo fazer, eu não queria tirar o brilho daquilo que você estava querendo fazer, mas eu não tive como segurar você para não deixar você se ferrar nessa. Esse parâmetro funciona porque só 1% da população é que realiza as coisas. A gente tem um Einstein, Sabin, Santos Dumont e vai por aí afora, esses caras que criaram as coisas, né? O cara que talvez tenha incentivado Santos Dumont a voar, no mínimo ele ficou para trás, ele perdeu a hora de chegar ali para poder ajudar o avião a subir, que ele falou, esse cara vai se morrer lá em cima, na hora que aquele negócio cair, aquela geringonça dele cair. Não vai dar certo essa porcaria. E a segunda parte que tem que ser falada para as pessoas é exatamente isso. Como é que aconteceu para as pessoas irem para as câmaras de gás, os judeus irem para a câmara de gás, que foi o que eu relatei, um trabalho psicológico. Trancaram eles num gueto, fizeram toda a parte de propaganda, onde que disseram no primeiro momento que os judeus transmitiam doenças, nada parecido com o que a gente está vendo hoje de vacinados contra não vacinados. Os alemães aceitassem de bom grado e não questionassem, eles, através de Goebbels, eles colocaram a propaganda dizendo que, além de transmitir doenças, eram igual a ratos, iguais aos vermes. Então aí os alemães, vendo aquela necessidade, falaram, não, então eles têm que ser eliminados da sociedade, com medo de pegar alguma doença, alguma coisa, que era uma coisa que estava acontecendo, que a gente vê, sabe que acontece hoje de forma natural, que tem que ser relevado, que é a questão psicológica. Os nazistas usaram isso naquela época, né? Através da mídia, através dos meios de comunicação, através de comunicar as pessoas das doenças, das coisas que estão acontecendo e tal, você leva essas pessoas para uma psicose. Pessoas mais fracas, que são 30% dessa população, que vai entrar dentro dessa psicose delirante coletiva. E aí ela vai criar dentro da cabeça dela um outro universo, um outro mundo, e ela vai aceitar que essa doença, que essas coisas que você está falando, são verdadeiras a tal ponto delas influenciarem um segundo grupo de 40% dessa população. Esses 40% é aquelas pessoas que veem os outros fazendo e vão atrás. É como aquela situação de você parar na rua, numa Avenida Paulista, por exemplo, e você ficar olhando para cima num prédio. E você aponta. Quando você se der por conta de você olhar em volta de você, vai ter um monte de gente parado em volta de você olhando, sabe-se lá pra quê, mas as pessoas vão parar e vão ficar olhando. É só fazer, qualquer um da gente fazer o teste. Os outros 30 somos nós, a resistência. Agora, como é que nós, resistência, podemos vencer esse segundo grupo, vencer essa psicose delirante? Esse grupo de resistência tem que falar todos os dias para esse segundo grupo. Não adianta perder tempo em querer falar com uma pessoa que está com a cabeça num outro nível de psicose. Mas existe aquela pessoa que ainda tem dúvida, que faz conta, analisa a coisa. Então é para esse grupo que a gente tem que falar todos os dias, o dia inteiro, várias vezes por dia e tal, e usar cada pessoa. A gente tem que descobrir como ela interage com você num começo de conversa, para você poder falar de um jeito ou falar de outro jeito para essa pessoa.
Mas a pressa que nós temos para a gente poder atingir esses objetivos necessita que a gente seja incisivo, objetivo, e até mesmo, de certa forma, quando você vê que vai perder a pessoa, agressividade verbal para que a pessoa pense e vá pesquisar alguma coisa daquilo que a gente está falando. Porque muitos deles vão sair com aquela pulguinha atrás da orelha. É isso que a gente precisa fazer, plantar essa pulguinha atrás da orelha. Você não fez conta, você não vê, vai no hospital, entra no site da Anvisa, veja isso, veja aquilo. Não acredita em mim. E aí você quebra, para a gente poder quebrar todo esse encanto. Aqui é fazer uma alusão de tudo que nós conversamos, que isso daí coincide com o que a gente está vivenciando agora. Sim. A questão de manipulação das massas, a propaganda que atinge as massas, né, que é a questão do nazismo, e como a gente identificar o que a gente está vivendo hoje, que é essa psicose delirante. Os políticos não tomaram as vacinas, mas os mídias, a maioria deles tomou. Porque foram os políticos que pegaram um Boeing, né, e voaram depois de 2017 e foram para a China, para serem lá na China aliciados, né? Inclusive Carla Zambelli esteve dentro desse avião e ela também sabe muita coisa do que aconteceu lá e a gente nunca viu ela relatar nada. É até interessante deixar isso para que chegue até o ouvido dela isso, para ela se manifestar e ter o direito dela se defender em relação a isso. Porque ela estava presente lá, junto com Dória, junto com muitos desses canalhas, desses políticos que estão aí fazendo isso. Sim. Tudo isso que nós descrevemos aqui foi engenharia social. E aí, o que eu tenho para dizer? E os nossos políticos têm que acordar para uma única realidade. As mães leoas, os pais leões, o povo brasileiro que está irado, querendo ucranizar todos os políticos que são uma minoria idiota, o judiciário que está se vendendo para toda essa situação, né? Tem que ficar alerta. Será que vale a pena vocês continuarem avançando sobre o povo brasileiro da forma com que vocês estão avançando, agora com essa sanha em cima das nossas crianças? Porque se continuar nesse nível, a pressão está subindo a tal ponto que nós vamos ter aí os exércitos informais saindo, borbulhando de todos os rincões do Brasil inteiro, das cidades e de todos os lugares, para massacrar os políticos, para acabar com os políticos, para acabar com essa mídia que está fazendo isso, para destruir tudo isso daí. Não vai ser uma revolução, uma guerra civil. Só que essa guerra civil é um povo que é maioria, que ficou explícita essa maioria no 7 de setembro, entendeu? Ficou mais do que claro que a gente tem essa maioria no 7 de setembro, haja visto que 12 de setembro teve que pagar, e olha quantas pessoas vocês conseguiram pagando para colocar lá na Avenida Paulista. Será que vocês conseguem colocar 100 mil pessoas na Paulista sem pagar um centavo? Será que vocês conseguem colocar 100 mil pessoas no Brasil inteiro sem pagar para fazer alguma coisa? Então essa guerrilha urbana que está se revoltando contra tudo isso que está acontecendo, contra os políticos e contra as mídias e contra o judiciário que está aparelhado, será que vocês são capazes de entender que de uma hora para outra o pavio está curto e vai explodir em cima de vocês? Será que dá para entender isso? Ou precisa desenhar para poder vocês entenderem isso? O que é preciso fazer? Porque já está chegando num ponto que vocês avançar em cima das nossas crianças, passaporte vacinal, a coisa não vai ser legal. Lockdown, esquece, não cola mais lockdown, nem no Brasil e nem em lugar nenhum no mundo. Se tiver dúvida, continua. Se tiver dúvida, vota nas câmeras e vota o passaporte vacinal. Vota aí para poder obrigar as nossas crianças a vacinar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Não é ameaça, gente, é uma constatação. Tá soando com a ameaça o que eu tô falando? Eu tô pondo uma realidade e aí vocês vão ver se vocês pagam para ver ou se vocês vão voltar atrás. Eu sei que atrás da nuca de cada um desses políticos canalhas que estão aí do judiciário vendido para a nova ordem mundial tem uma faca, tem uma adaga na nuca de cada um de vocês. Só que o dinheiro que vocês já receberam das criptomoedas ou que vocês se venderam para fazer isso daí, não vai valer a pena porque vocês não vão ter espaço em rua nenhuma desse país para poder sair. Se tiver dúvida,
Todos me conhecem, eu sou Jurandir Alencar, estou aqui, ó, disposto a conversar com qualquer um de vocês. Não é ameaça, é só uma constatação. É muita gente para vocês enfrentarem.